Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o coração. E sobre o coração eu quero abordar ele mostrando para vocês como o coração é como se fosse uma espécie de véu. É como se o coração ele fosse esse véu que separa o nível do nosso espírito do nível da nossa alma. Então, vamos falar um pouquinho desse véu, ó. Quando a gente olha para o tabernáculo, a gente sabe que existia um véu de separação, né? Quando a gente olha para o tabernáculo, existia esse véu que separava a parte encoberta, o lugar santíssimo e o lugar santo. Então, se o santíssimo aponta para a nossa alma e tem um véu de separação, a gente precisaria entender, pensar, né? O que é esse véu? Então, eu vou ler alguns textos. Eu vou ler pelo menos um texto para vocês entenderem, embora a essa altura do campeonato vocês já estão entendendo, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenção do coração. Né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse texto é importante porque ele fala de uma prestação de contas. Mas o que eu quero focar nesse momento é que o texto está dizendo para nós assim, ó, que a palavra de Deus ela é capaz de penetrar tão fundo dentro de nós, lá dentro de nós, ao ponto de chegar num lugar onde existe uma divisão entre a alma e o espírito. Opa! O texto está dizendo assim, ao ponto de dividir alma e espírito. Aí logo em seguida ele diz pensamentos e intenção do coração. Ele diz ao ponto de dividir alma e espírito. Pensamentos e intenção do coração. Conectar os pontos, alma, né, e espírito, pensamentos e intenção do coração. Qual que é a linguagem por trás disso? É como se... Paulo estivesse dizendo, existe um véu de separação entre a alma e o espírito. E ele vai falar sobre pensamentos e intenção do coração. Ele está falando de 2 véus e ele está dizendo assim, ó, que entre a alma e o espírito existe ali um local, uma divisão. Tá? Que a palavra de Deus... Lembra que eu falei que aqui fala de oração, aqui fala de palavra, aqui fala de sacrifício, fala de jejum? Então a palavra de Deus ela é capaz de chegar nesse ponto e fazer essa divisão. Tá? Então existe uma divisão. Por isso que quando a gente fala do véu, o véu é como se fosse essa primeira divisão, o coração. Quando a gente for falar da alma e do corpo, eu vou falar desse outro véu que é o véu da nossa mente. Tá? Então, olha só outro texto que vamos ler. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, né? Que recompensa cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Salmo 139:23, um texto que eu amo de coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Né? Lembra daquele hino da Aline Barros? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. É esse texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A linguagem bíblica geralmente é essa, está falando do coração e da mente. É como se a Bíblia estivesse apontando para os 2 véus que vão fazer separação entre o espírito, a alma e o corpo. Por isso que quando você fala do coração, as coisas do coração... o coração é um lugar, é como se fosse um véu. Quando o Espírito Santo revela no seu espírito, ele passa pelo seu coração, chega no nível da sua alma vai subir aqui a sua mente e aí você vai falar, porque tem que passar pela sua mente para você entender a revelação e passar. Então, por isso que quando a gente fala, às vezes você usa aquela linguagem simbólica dizendo, poxa, eu estou sentindo algo. Aí a pessoa pergunta, tá, mas o que te levou a pensar nisso? Você diz, eu não sei explicar, eu sinto isso. É Deus, muitas vezes é Deus, né? Lembra que nem tudo que a gente sente é Deus. Mas aqui eu estou abordando aquilo que vem de Deus e que você sente no coração muitas vezes e não sabe explicar.
Ela é porque a revelação vem no nível do seu espírito, lá no íntimo do seu ser, vai saindo, passa do primeiro véu, chega na sua alma, fala dos seus sentimentos, a sua vontade, até que sobe no nível da sua mente, passa por esse segundo véu para poder sair pela sua boca, o seu corpo, né? Então, basicamente é essa revelação que eu queria compartilhar com vocês.